Ora, muito bem, eu penso que consigo desta vez fazer um vídeo sem grandes interrupções. Muito boa tarde a todos. Eu falo interrupções porque quem viu o vídeo da semana, há 2 semanas, percebeu que, pronto, que aquilo não ficou assim lá muito bem. Portanto, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Portanto, digo mais uma vez boa tarde, porque eu sei que isto foi assim um bocadinho abrupto, mas isto é mesmo assim, é só para não termos sempre aquele início que já começa a ser um bocadinho repetitivo, que é olá, boa tarde, como é que estão aí desse lado? Pronto, vamos fazer aqui um pequeno exercício que é, se vocês virem que não estão a ver nada, se me conseguirem mandar mensagem em resposta a este vídeo ou, portanto, num dos chats do Facebook, portanto, da Organiguru, podem fazê-lo à vontadíssima, assim também tem indicação se realmente desta vez temos menino ou não. Eu penso que sim, pelo menos daquilo que me parece ver, consta que não haja assim grande interferência. Portanto, vamos falar sobre estudo. Estamos, mais uma vez, na presença de um final de mais um setembro, não é? Isto vamos somando cada vez mais setembros, que é sempre um mês muito curioso. Eu costumo dizer que nós direcionamos muito a nossa atenção para o mês de janeiro, não é? Falamos em resoluções, falamos em iniciar uma nova etapa e falamos isso realmente só quando nos direcionamos ao mês de janeiro. E o mês de setembro está ali no meio a dizer, mas eu também inicio muita coisa, e é verdade, setembro muitas vezes passa quase despercebido, porque está quase mecanizado, não é? A gente sai das férias, trabalho, férias, escola, e aquela paragem que nós costumamos fazer, não é, quase tradicional, de está a chegar mais um ano, vamos pensar nas resoluções, muitas vezes não a fazemos em setembro, ou pelo menos não toda a gente, não vou falar por todos obviamente, mas muitas vezes há paragens que realmente fazem sentido fazer neste mês, que é um mês de muitos inícios. O vídeo de hoje é realmente dedicado a uma temática que está ligada realmente à escola, sobretudo para adolescentes que estão a criar o seu método de estudo, quiçá estão a começar um ano que é um bocadinho mais exigente, mas também pessoas que têm que realmente ter grande concentração, falo por exemplo de bloggers, ou pessoas que estão a trabalhar em projetos e que estão muitas horas ao computador, pronto, todas as situações que precisam realmente dessa grande dose de concentração e de um método específico de estudo e que também seja, portanto, que se coadune com a nossa personalidade. Portanto, 8 segredinhos, alguns deles são praticamente o voltar a trazer à evidência coisas que nós já sabemos há muito tempo ou que nos foram aprendidas, ensinadas quando éramos crianças e que, entretanto, desaprendemos. Portanto, vamos trazer à baila algumas dessas coisas. Artigos também sobre esta temática do estudo também os encontram no blog da Organiguru e há uns anos, escrevi sobre esta temática de forma bastante fervorosa, até falei sobre a alimentação, haverá ali algumas coisas que serão passíveis de alguma atualização, já foram realmente há alguns anos, mas falo de espaços de estudo, falo de coisas que são universais e que penso que ainda hoje têm realmente um peso muito grande. Mais uma vez, porque eu sei que quem está aí desse lado muitas vezes não sabe quem eu sou, ou apanhou este vídeo assim de repente, ou está ali a passar no Facebook e de repente vê assim uma pessoa a falar, eu passo-me a apresentar, meu nome é Rita Carpio, sou Professional Organizer, faço uma profissão que para mim continua a ser única, sobretudo que lida com uma paixão muito grande que eu tenho, que é a organização, porque é algo que me permite conhecer, é algo que me permite traçar o meu caminho, saber o que é que eu preciso, o que é que eu quero para a minha vida, e eu adoro, com os meus clientes, ajudá-los a perceber isso, ajudá-los a traçar o caminho deles e a fazer aquela metamorfose que é precisa para sair, às vezes, alguns bloqueios que se criam. Nesse sentido, trabalho, portanto, na minha empresa, Organiguru, de serviços de organização com particulares, para fazer quase de personal trainer dessas pessoas para ajudá-las a traçar o caminho delas. Mais uma vez, como eu digo sempre, portanto eu não substituo ninguém, os clientes são protagonistas da sua viagem, eu dou a caninha de pesca que eles vão precisar ao longo dessa viagem para irem buscar o peixinho deles. Se alguém conhecer uma expressão que se assemelha a esta, para eu não estar sempre a repetir a mesma expressão, força, haverá imensas e qualquer dia vou substituí-la porque já começa a ser assim quase um tagline excessivo.
Vamos então ao primeiro segredo para um estudo realmente com sucesso e organização. E vou dizer algo que é bastante evidente, algo que eu já mencionei na newsletter que enviei ontem, portanto, o plano, o meu reino por um plano, acho que era assim que iniciava a newsletter. O plano é essencial, o plano é, não vou dizer que seja o alfa e o ômega, mas no fundo acaba por ser um bocadinho o alfa e o ômega da organização, e é essencial quando nós temos um projeto, várias tarefas, é válido para quem trabalha e para quem é aluno, que no fundo também é trabalho, não vamos aqui estar a dividir as coisas, é essencial para darmos um lugar a cada uma dessas tarefas. Nós normalmente visualizamos isso para os bens que nós temos em casa, há um estante para os livros, há a cesta dos brinquedos, há um sítio para cada coisa. E às vezes esquecermos, porque não são coisas palpáveis, não é verdade? Mas as tarefas, os TPCs, também têm uma cestinha, também têm um sítiozinho nos nossos bloquinhos de horas, aqueles que nos são permitidos ter, que faz todo sentido estar nesse bloquinho e é aí que nos dá mais jeito e que se coaduna mais com a nossa forma de trabalhar. Portanto, o que é que eu aconselho? Se conseguirem fazer um plano por dia, façam um plano por dia, melhor ainda plano por semana, em que vocês vão atribuir essas tarefas e esses TPCs, para quem é adolescente e precisa de lidar com isso de uma forma, portanto, a longo prazo, durante um ano letivo, é sempre o essencial. Muitas vezes não nos é possível fazer isso, muita criançada e muitos adolescentes recebem esses trabalhos de casa ao final do dia, eu sei, tenho exemplos disso cá em casa, quando isso não é propriamente possível, há que haver à partida um discernimento daquilo que são as nossas prioridades e daquilo que são aquelas que são as tarefas que nós sabemos à partida que nós, só nós, mais ninguém, porque aqui somos os protagonistas da ação, nós levamos mais tempo a fazer e que temos mais dificuldade a fazer. Portanto, nós vamos dar prioridade àquilo que realmente nos vai levar mais tempo e que tem um caráter urgente ou importante, portanto, às vezes aquela matriz de Covey, que eu já falei aqui várias vezes sobre ela, ajuda a discernir essas prioridades, portanto, muitas vezes, mesmo não sabendo a priori quais são os TPCs e tudo, um adolescente que olha para as disciplinas que tem e diz, epá, olha, tenho disto e tenho daquilo, eu tenho mais dificuldade nisto e isto realmente é para amanhã, epá, este trabalho realmente exige raciocínio, vamos começar por aqui. Esta que é fácil, eu faço isto no instante e mesmo que não entregue amanhã posso entregar depois. Portanto, o discernimento é este. Há que haver um plano e há que haver esta paragem no início de uma semana, no início do mês, no início de um trimestre, seja quando for, de vermos aquilo que vamos ter pela frente e de, à partida, delinearmos essas prioridades de acordo com aquilo que nós somos. Qualquer plano tem que ser sempre realista, flexível e com espaço para imprevistos, já se sabe, pronto, e tem que exigir algumas melhorias ao longo do tempo, portanto não há planos perfeitos, toda a gente sabe, nem infalíveis, portanto tenham em conta que de vez em quando, mês a mês, trimestre a trimestre, vamos rever então esse nosso planozinho e essas prioridades. Esquemas de cores ajudam muito, mostrei aí há pouco tempo em algumas imagens na página Facebook exatamente o valor das cores, por exemplo, na identificação das matérias, das disciplinas para os alunos, portanto identificar uma mesma disciplina nos cadernos, nos livros, quiçá até no material. No plano também vai ser a mesma coisa e isso é realmente uma grande ajuda. Eu não digo isto só para crianças e adolescentes, há muitos adultos que utilizam, eu utilizo, adoro imensas cores para identificar, não em demasia, porque senão depois também se torna, portanto tem uma poluição visual demasiado grande, mas sim, as cores realmente têm um papel muito, muito significativo, tem a ver realmente com a gestão visual e sendo todos mais propensos à parte visual, isto agora, temos a parte auditiva e temos a parte tátil, nós somos mais propensos à parte visual e daí que realmente as cores funcionem muito bem nesse sentido. A Isaura já se juntou aqui a nós, olá Isaura, tudo bem? Portanto, vamos passar então para o terceiro segredo, já passei um à frente, desculpem, segundo segredo, primeiro começamos pelo plano. Vamos para o segundo segredo, que tem a ver com a nossa zona de trabalho. E vejam se isto vos soa familiar. Nós sentamos, temos o nosso computador à frente e a listinha do que temos para fazer e de repente, espera aí, eu preciso de uma caneta. Levantamos e vamos buscar a caneta. E pronto, temos a caneta e tal. Olha para esta matéria,
Ah, não, não, o meu livro. Onde é que eu deixei o meu livro? Ah, olha, vou buscar, está ali. E vamos juntando cada vez mais coisas que não estavam ali no presente momento. Onde é que perdemos tempo? Perdemos tempo nestas pequenas pausas, não é? De levantar, sentar. E no meio disto tudo temos duas coisas que estão a acontecer. Primeiro estamos a distrair-nos, porque levantamos para ir buscar, olha aquilo tão giro e tal, sei que, olha, muito bem, não é? Ai, onde é que eu ia? O que é que eu ia buscar? E pode às vezes ser, portanto, um pretexto para estarmos a adiar uma tarefa. Isso às vezes mascara ou esconde um desejo nosso de, epá, não tenho mesmo vontade de fazer isto, ou não me sinto à vontade com esta tarefa, porque acho que não vou conseguir. A procrastinação, um tema que eu vou falar mais daqui a bocadinho. Portanto, o que é que ajuda? Ajuda a fazer mais uma pausa, eu já estou a falar na segunda pausa, aqui a bocadinho vocês estão a tirar nos cães, como se costuma dizer, então, mas acho que só me sugere pausas. Pois, eu estou a sugerir estas duas pausas para vocês depois não terem as várias inúmeras pausas que não calculam, não são calculadas, não são previstas, que são aquelas que nos obrigam a levantar não sei quantas vezes para ir buscar as coisas. E o que é esta pausa? É a pausa de reflexão, de saber o que é que vocês precisam para cada tarefa. Se nós estamos a estudar uma disciplina e sabemos que há determinados dias da semana que estudamos essa disciplina, temos que ter a nossa área de trabalho pronta para isso. Ou, pelo menos, ter uma definição do nosso ambiente de trabalho que abarque essas disciplinas que nós estudamos durante o nosso dia-a-dia. Isto é lógico para adolescentes, é uma forma de tirarmos da nossa balança qualquer tipo de distração e qualquer tipo de pré-preparação antes de começarmos a estudar, ou seja, sentamos, tiramos da mochila aquilo que precisamos, porque muitas vezes há coisas que ficam na escola, mas de resto está tudo pronto. Ok, podemos dedicar-nos completamente, foco na nossa tarefa. E isto é lógico para quem estuda, é lógico quando vamos cozinhar, é lógico em qualquer atividade que tenhamos que fazer. Tudo ao alcance da nossa mão. É assim também nas fábricas, eu acho que é assim que também tem que ser nas nossas casas. E não fiquemos só por aí. Eu, para mim, até sugiro mais uma coisa que eu já vim falar aqui várias vezes. Nos escritórios, sejam eles onde os nossos filhos estudam, portanto, um espaço de estudo que possam ter em casa, seja como um escritório físico onde nós vamos trabalhar todos os dias, se houver a partir de uma definição das áreas de trabalho, por exemplo, num escritório pode ser a área de preparação de encomendas, portanto a área de correio, uma empresa de serviços e de produtos que tenham que enviar pacotes pelo correio, haver uma zona de atendimento ao público, haver uma zona de inventário. Se nós definirmos o nosso escritório com essas zonas, mais facilmente vamos definir para cada zona o que é preciso ter para não andarmos a fazer aí uns diagramas de espaguete de todo tamanho, pronto, para chegarmos ao final da nossa tarefa. Portanto, fazemos muitos quilómetros, mas no fundo, estamos a perder tempo, concentração e foco. E a Mónica aqui juntou-se também a nós. Olá, Mónica, tudo bem? Portanto, ter tudo preparado e bem definido à nossa frente para não perdermos tempo, portanto, com essas procuras. Terceiro segredo, é um segredo que já mencionei aqui várias vezes, não em vídeo live, mas em alguns artigos do meu blog, já assim até há alguns anos, que se trata do uso daquilo que se chama a Pomodoro Technique, ou a técnica do Pomodoro, ou a técnica do tomate. Tem vários nomes. Foi criada por um italiano, Francesco Cirillo, nos anos 80, tendo por base aquele nosso amiguinho da cozinha, aquele que nos lembrava antes da época dos telemóveis e daquelas aparelhagens todas que agora nós teimamos em rodear-nos, mas na altura havia os pimentinhos, não é? Os tomatinhos que a gente tinha na cozinha, aquilo fazia aquele barulho, não é? Que quase parecia que havia uma bomba relógio na nossa cozinha. No meu caso, quando há panela de pressão, para mim é mesmo bomba relógio, que eu detesto panela de pressão. Mas a gente rodava aquilo, punha o tempo a contar e sabíamos que depois daquele tempo a acabar estava pronta, não sei, determinada coisa que estava a cozinhar. O que é a Pomodoro Technique? É pegar nesse pimentinho, nesse tomatinho, de forma física ou virtual, como eu já vos vou mostrar, e delinear ali um tempo, limite, para a realização de uma tarefa. São normalmente considerados blocos de 25 minutos e pausas de 5 minutos. E isto funciona muito bem porque, primeiro, vamos ter um foco muito específico na tarefa que estamos a fazer. Portanto, temos 25 minutos para fazer, vamos dedicar-nos bem a essa tarefa e depois vamos ter a recompensa da pausa dos 5 minutos.
Há aplicações que nós podemos usar, portanto, eu, por acaso, não utilizo tanto método físico, há quem o utilize e depois faça um registro daquilo que fez nesses 25 minutos. Tem um site que se chama mytomatoes.com, em que há um registro muito, muito simples e tem essa possibilidade, tem os 25 minutos, depois registam, portanto, a Mónica já está aqui a falar na panela de pressão também, eu sabia que não era a única, pronto, já está aqui, já não me sinto tão esquisita como isso, eu não gosto, a minha marido já me explicou como é que funciona, eu sei como é que funciona, mas aquela coisa assusta, desculpem, não, eu fujo disso. Ele que faça tudo aquilo que seja preciso fazer com a panela de pressão, faz ele, está bem? Eu faço os bolos são giros, muito giros, e cerveja. Portanto, não percamos o foco, estamos aqui a falar de foco e eu perder o foco, isto realmente é caso mesmo de circo. mytomatoes.com, portanto podemos fazer esse registro das atividades, 25 minutos que nós temos para aquela tarefa, no final temos o registro dessa atividade e os tais 5 minutos. Porquê é que isto é importante? Epá, isto é muito importante, isto é muito valioso. Porquê? Nós vamos chegar ao final de uma determinada tarefa que fizemos e temos ali um registro de todo o tempo que nós precisamos para aquela tarefa. E mais, quando a tarefa é diferente, vamos notar diferenças. Olha, nesta tarefa fui mais rápido. Olha, neste dia eu estava mais cansado neste dia. Olha o tempo que eu demorei. Este registro é importantíssimo para percebermos primeiro como é que nós somos, o nosso ritmo de trabalho, quais são as tarefas que têm aquele trigger, que demora mais a ter aquela concentração e aquele foco necessário, e também funciona bem contra a procrastinação. Mais uma vez a falar sobre essa nuvem negra que às vezes preenche o nosso momento de estudo. Porque é que é boa para a procrastinação? Um dos fatores, digamos, que ajudam a trazer essa procrastinação para a balança da nossa concentração, do nosso estudo, é efetivamente aquele sobrevamento, aquela carga pesada de olhar para a tarefa, ver 4 horas de tempo e dizermos, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isto, eu não vou, isto é demais para mim. Mas, quando temos bloquinhos de 25 minutos, não vemos a big picture, também é necessário ver a big picture, mas para algumas pessoas pode funcionar melhor. Ok, não vamos pensar agora em tudo, nós temos tendência, não é, a dizer, quanto é que falta acabar? Pronto. E muitas vezes perdemos imenso tempo a fazer isso e não a trabalhar. Vamos fazer bloquinhos de 25 minutos e temos aquela recompensa dos 5 minutos, não é? E dizemos, é só mais 10 minutos. Ah, fantástico, já cheguei aos 5 minutos. E durante estes 5 minutos, façam-me um favor, quem trabalha no computador, seja uma pessoa a escrever um artigo no blog, seja uma pessoa que tem que fazer um projeto qualquer para a sua empresa, seja um estudante, o que é que tem que fazer? Tem que sair desse computador, 5 minutos. Se não pode sair, estamos, por exemplo, numa biblioteca, não podes levantar e andar pela biblioteca, ainda és presa, porque a dada altura as pessoas começam a pensar que há ali qualquer coisa que não está a funcionar muito bem. Ok, não precisas de sair, tem um livro, faz umas palavras cruzadas, sai do monitor. Eu digo isto, mas eu às vezes também preciso fazer a mesma coisa. Atenção, isto também estou a dizer isto até para mim mesma. Mas é importante realmente nós quebrarmos aquela atividade, porque senão aquela pausa não vai funcionar. Olá, Miquel, também estou a ver que estás aí a mandar, portanto, o teu comentário, viva, também para ti, exatamente. Falava eu então essas pausas têm de ser efetivamente pausas. Se estivermos ao computador não é pausa nenhuma. Portanto, vamos aproveitar, vamos quebrar aí, vamos trazer qualquer coisa de novo a esses 5 minutos para realmente sentirmos essa recompensa. E assim passamos para o quarto segredo, que é o registro do tempo. Eu sei que me estou um bocadinho a repetir, mas há aqui uma variante que eu vos vou explicar. Uma coisa é nós usarmos o Pomodoro Technique para separar os tempos, que tem também a benesse de registar aquilo que fizemos em cada tempo dos 25 minutos. O registro do tempo, ou o registro da nossa análise para cada tarefa diferente é ligeiramente diferente. Porquê? Quando nós temos uma tarefa nova, este registro, eu até coloquei aqui registro do tempo, mas tem mais a ver com não só o tempo que demoramos, como é que reagimos, como é que foi o nosso ritmo de trabalho, quais foram as dificuldades que tivemos. E sei, às vezes não é muito fácil a gente, pronto, chegar, ter um trabalho desse e ainda vamos ter o trabalho de andar a registar e não sei o quê. Simplifiquem, coisinhas muito, muito simples, menos é mais, vocês já sabem, mas
convém, quando nós temos algo novo que muitas vezes não sabemos como ultrapassar, e isso é muito frequente, não é? E estamos a sair da nossa zona de conforto, é natural que não seja propriamente fácil, mas se houver um registro a priori para essa tarefa do que é que foram as nossas dificuldades e pudermos, melhor ainda, perceber como é que nós podemos ultrapassá-las, próxima tarefa nova que chegar, tenho o registro. Fantástico, assim já posso facilmente ultrapassar novos desafios com outra força de vontade, com outro foco, com outra concentração. Portanto, não se esqueçam de também simplificar esse registro para também não ser uma coisa a mais uma tarefa. Quinto segredo, que é também sempre a ver com esta, digamos, estratégia quase militar na gestão das tarefas, que é aquela regra sacrossanta que nos dão os professores quando nós estamos no exame. Aqueles momentos fantásticos, estamos a olhar para a folha de teste em branco e não conseguimos passar do primeiro exercício, estamos aqueles momentos mesmo de bloqueio, de branca total, e o professor passa por nós e só não... É um momento de gestão de tempo, certo? É um momento de gestão de tempo. Nós temos 2 horas, temos um tempo limite específico para fazer aquelas perguntas todas do teste. Aí uma gestão de tempo bem feita é crucial. Portanto, o professor chega ao nosso saber e diz, não consegues fazer a primeira, passa já para a segunda, não percas tempo. O que no fundo é um bocadinho contra aquilo que é a nossa programação de base, não é? Quantas vezes é que nós não ouvimos, estamos a jantar ou a almoçar e a minha mãe, que eu estou a dizer a minha mãe, mas eu acho que é a mãe de toda a gente, eu também faço isso com os meus filhos, que é, acaba a comida que tens no prato, ou se formos lavar a louça, despeja-me o prato, ou lava-me o resto da louça. Portanto, nós estamos programados e programamos os nossos filhos para acabar as tarefas, como é justo que seja, não é? Ninguém está a dizer que isso é mau. Simplesmente, às vezes as tarefas não conseguem ser concluídas naquele momento, às vezes falta-nos informação, às vezes não estamos aptos para conseguir acabar essa tarefa. E se temos outras, a nossa lista de prioridades e lista de tarefas a concluir, temos que passar para a próxima tarefa. Isto é válido quando são situações que dependem de nós e do nosso raciocínio, mas também é muito válido quando estamos à espera de informações de terceiros, quer dizer, não podemos ficar bloqueados por causa disso. Vamos então passar para uma nova tarefa. Ajuda também o facto de nós termos no nosso padrão de estudo ou de trabalho um padrão que tenha tarefas diversificadas. Se nós vamos ter momentos de leitura, momentos de escrita, momentos de raciocínio, vamos tentar conjugar uns e outros para também não ser uma carga demasiado grande, puxar por partes cognitivas nossas que a certa altura esgota, e se nós temos a mesma atividade a seguir, conseguimos. Pronto, isto é um bocadinho como qualquer espetáculo de magia, de entertainer, eles também têm que ter vários momentos, não é? Nos workshops também é a mesma coisa, temos que ter momentos de interação com os outros, em vez de ser sempre positivo. Portanto, não se esqueçam, padrão de trabalho, de estudo, que implique realmente essa passagem de várias atividades diferentes, de várias tarefas diversificadas. O sexto segredo passa um bocadinho por termos uma noção um bocadinho mais especificada daquilo que são as nossas distrações. Não constitui em si um segredo, o grande segredo é percebermos que algumas dessas distrações derivam de estímulos externos e outras de estímulos internos. E pronto, e muitas vezes no nosso dia-a-dia, o facto de nós dizermos, distraí-me, e não identificarmos exatamente de onde é que veio essa distração. Veio de mim ou veio de fora? Pronto, e temos realmente esses dois tipos. Temos as distrações ativas, que são os telefonemas, são as mensagens, são as pessoas de fora que por vezes nos pedem reunião à última hora, são pessoas que nos batem à porta a querer vender isto e aquilo, Facebook, pronto. Todas essas distrações que não partem de nós, mas estão quase desenhadas para perturbar e interromper o nosso fluxo de foco e de concentração. O que é o ideal para essas situações? É o mais lógico, impor limites. Se uma pessoa nos liga em determinado horário, não me ligues neste horário, prefiro que me ligues ao final do dia, eu não te vou atender porque eu estou a trabalhar nisto assim. Se vocês sabem à partida que essa pessoa, ou os telefonemas dessa pessoa não têm um caráter urgente, a pessoa não tem que se sentir ofendida ou incomodada se depois deste aviso continuarem a ligar nesse horário e vocês não atenderem, têm o telefone em silêncio, ligam ao final do dia, não é? Se não tiver caráter urgente, e obviamente faço aqui a pequena ressalva, sim, é verdade,
temos trabalhos muitas vezes que não nos permitem fazer isso porque é um cliente, porque não podemos. Pronto, obviamente que nesses casos não há outra forma de fazer as coisas, não é? Mas falo de todas as outras situações em que vos seja possível fazer isso. Depois, se a pessoa realmente não perceber porque é que vocês não atenderam, vocês fazem pré-aviso. Eu realmente disse-te que tinha realmente esta reunião, ou este projeto, ou este momento que eu não te podia atender, mas tenho toda a tua atenção neste momento. Ajuda muitas vezes para esse tipo de pessoas, e eu às vezes uso esse argumento porque é verdade, que é, olha, eu não te atendi naquele momento porque é assim, eu estava a trabalhar numa coisa que exigia o meu foco. Se eu te fosse atender, não te ia dar 100% da minha atenção, como tu bem mereces. Portanto, neste momento, neste horário, eu posso fazê-lo. E gosto de fazer as coisas desta forma, porque assim tu sabes que vais ser ouvida, sabes que vais ter uma resposta a 100% da minha parte. Portanto, isto muitas vezes faz com que as pessoas também se sintam, portanto, respeitadas e sentem que realmente estão a ser ouvidas do outro lado. Portanto, isto para os telefonemas, mensagens, a mesma coisa. Facebook, óbvio, pronto, há várias formas de se fazer isso, há aplicações neste momento que ajudam a retirar-nos realmente dessa panóplia de várias coisas que nos distraem. Nas distrações ativas é mais fácil, efetivamente, porque há esses estímulos externos que basta realmente bloquear. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras difíceis, mas tem essa solução bastante straightforward. Para as distrações passivas, são todas aquelas que estão dentro de nós, pensamentos recorrentes, preocupações, ideias, e sim, nem sempre é muito fácil de lidar com elas. Confesso que algumas são mesmo impeditivas e bloqueiam-nos qualquer tipo de tentativa de trabalho e de concentração. É o caso quando há sempre alguma preocupação familiar, é óbvio, portanto aí não há prioridades e valores mais altos que se levantam. Quando são pensamentos recorrentes, repetitivos, que podem acontecer não só no momento de trabalho, mas se vocês forem como eu, acontece muitas vezes, quando quero dormir eu não consigo, uma ideia recorrente, uma coisa que eu tenho que fazer, é bloco de notas, canetinha, pode ser um bloco físico ou um bloco virtual, pode ser o telemóvel, escrevam, anotem, eu gosto muito de escrever, como vocês já entenderam, o registro e o anotar, pronto, é realmente a minha praça. Mas funciona muito bem, porque nós vamos despejar, vamos quase exorcizar esses pensamentos, essas ideias, porque creio eu, isto agora sou eu a conjecturar, mas penso que tudo aquilo que está a curto prazo na nossa memória está ali sempre a exigir cognitivamente que nós memorizemos isso, e como está a curto prazo e como ainda não está bem assente, daí não desaparecer por completo e exigir qualquer coisa que realmente fixe de forma mais permanente essa ideia e esse pensamento. Imagino que seja isso, pronto, eu não conheço talvez a forma intricada como o nosso cérebro funciona, porque isso já é um âmbito que não é o meu, mas sei que em termos de pragmatismo e de solução prática passa realmente por passar esses pensamentos, escrever, anotar, gravador se quiserem, o telemóvel hoje em dia tem essas coisas todas, é realmente o kit dos tempos modernos. Eu sei que isto é uma coisa dos anos 80, mas há muita gente desse lado que me vai entender. Michael Hasselhoff, kit, vocês sabem o que eu quero dizer. O telemóvel neste momento faz essas funções todas e ajuda-nos também para combater essas distrações passivas. É muito bom nós sabermos o que é que nos distrai mais, portanto tenham sempre essa noção e esse autoconhecimento do que é que vos vai distrair potencialmente mais, para vocês então agirem e poderem travar essas distrações, isso é essencial. Vamos passar então para o sétimo segredo, já estamos quase a meia hora de vídeo, não que eu quero acelerar isto, mas também não vos quero amassar demasiado. Vamos falar sobre o uso da música, porque acho interessantíssimo o papel que a música às vezes pode assumir. Há pessoas que, por isso simplesmente, não trabalham bem com música, sim senhora, muito bem. Há pessoas que, por medo, nunca experimentaram, ou porque acham que isso pode realmente ajudá-las a distrair. Eu deixo também aqui esta dica de irem à procura de uma música que funcione melhor convosco, porque hoje está mais que estudado que há músicas que realmente servem de coadjuvante para a concentração e para o foco. Por norma, penso que estatisticamente costumam ser as musiquinhas de fundo, musiquinha clássica, música com padrões repetitivos, ajudam realmente a criar essa concentração, esse foco, de maneira a não interromper o nosso fluxo cognitivo e a concentração que temos para determinada tarefa, mas ficar ali quase, portanto, no fundo é no fundo.
Pronto, estou-me aqui a repetir um bocado. Curiosamente, há determinadas músicas mais ritmadas, vou dar um exemplo de às vezes alguma coisa que me acontece comigo, quando as ideias estão bem delineadas e trata-se só de despejar para o papel, que acontece mais vezes quando tenho assim momentos de escrita que fluem muito bem, e às vezes ponho música céltica, eu sei que isto é esquisito, mas aquele ritmo repetitivo ajuda-me a não quebrar o ritmo da minha escrita. Vejam aquilo que funciona melhor para vocês, fica aqui mais esta dica, acho que pode ser fazer essa diferença, e eu vou colocar também alguns links de alguns vídeos no YouTube que têm essas músicas já concatenadas de 1 a 2 horas e que a mim me têm ajudado muito e pode ser também que vos dê alguma ajuda nesse sentido, a organizar também os vossos pensamentos. Finalmente, vamos para o 8º segredo, que não é propriamente segredo, é mais a denúncia de uma situação muito recorrente, que eu já falei aqui várias vezes, acho que vocês já adivinharam, estou falando na procrastinação, que é o grande tema quando falamos na gestão do tempo e quando falamos na gestão do estudo das tarefas. É efetivamente um problema que pode assumir, portanto, pode assumir realmente características muito graves, dependendo de pessoa para pessoa. Há pessoas efetivamente que precisam até de algum acompanhamento profissional. O facto é que é daquelas coisas que muitas vezes não nos apercebemos, que realmente que está a acontecer connosco, é daquelas coisas que nós até tendemos a dizer, não, mas eu até nem faço isso, é o fulano e Beltrano e tal, eu até faço tudo direitinho. E quando damos por ela temos um padrão de procrastinação com menos gravidade, mais gravidade, pronto, que às vezes acontece. A não confundir, obviamente, com algumas situações que nós identificamos como procrastinação, que acontecem, por exemplo, uma sexta-feira, ao final do dia, que nós queremos fazer isto e aquilo e aquilo outro e não sei o que é, quando são situações a que não somos obrigados, atenção, eu sei que há situações de trabalho, infelizmente, que nos forçam até fisicamente a fazer coisas que, pronto, que têm mesmo que ser, que a pessoa que as pede muitas vezes não tem a noção de que está a ser algo de muito pesado para nós. Isso acontece com muita gente, sei que é quase uma crueldade que fazemos a nós mesmos. Não estou a falar dessas situações, estou a falar em situações que chegamos ao final de uma semana, de muito trabalho, sexta-feira, ao final do dia, e queremos fazer e começamos a sentir que não temos forças para fazer essa tarefa, que não estamos concentrados e, erradamente, começamos a pensar, mas eu estou a procrastinar. Não, aí nesse caso não estás a procrastinar, estás cansado, o teu corpo está-te a dar um sinal que precisas de parar. Não falo, procrastinação não é isso, não falo sobre isso. Falo de um padrão muito específico que nós começamos a notar que se repete com determinadas tarefas, pode não ser com todas, e que tem o potencial de nos dar mais informações sobre como é que nós somos perante essas tarefas, perante saídas temporárias da nossa zona de conforto, que é o que muitas vezes constitui algumas tarefas. Este tema dá realmente pano para mangas. A procrastinação acontece realmente por várias razões: baixa autoestima, falta de qualificações da pessoa que aceitou esse trabalho, uma fraca percepção do tempo, pessoas que deixam mais para a última porque acham que aquilo se faz em meia hora. É particularmente nefasto quando temos um adolescente que está a preparar-se para um exame e há casos em que isso tem consequências realmente graves para a pessoa. Eu não vou adiantar muito mais sobre este assunto, mas vou-vos deixar algum trabalho de casa. Aí há uns tempos, acho que foi para aí em 2012, descobri que nos Estados Unidos, não sei se fará ainda, mas faz-se aquilo que se chama a Semana da Procrastinação, a Semana do Awareness da Procrastinação, e na altura tinha escrito 2 artigos, um que trazia 10 perfis de procrastinadores tipo e, portanto, que tem características típicas e que toda a gente se irá rever nessas características, e no segundo artigo falo de soluções a curto e a longo prazo que podem ajudar a resolver essas situações. Tenho também outros artigos, um que fala sobre o uso da Pomodoro Technique e um assim um bocadinho em tons mais jocosos que brincam um bocadinho com a procrastinação, para aligeirar também um bocadinho a coisa, com algumas aplicações engraçadas para quem tendencialmente procrastina. Portanto, deixo-vos, não vou adiantar mais neste vídeo live, era realmente um tema que dava aqui muita conversa, mas realmente deixo-vos essa dica de irem procurar essas informações,
não só no meu blog, mas também tem muitos blogs e muita informação para esse efeito, desculpem. Mas no meu blog tem realmente essa menção à semana da procrastinação e esses 10 perfis. Vão ver, acho que valerá a pena e vocês vão ter uma noção daquilo que eu estive aqui a falar. Mais uma vez, partilhem os vossos resultados, portanto, se puserem realmente em prática estes segredos que eu vos falei. Estou em mensagem privada através do Organiguru, qualquer coisa que precisem já sabem. E chega este momento, no final do vídeo live, em que me permito dar-vos uma grande novidade, que eu penso que já não será grande novidade, porque já foi mencionada na página Facebook. É verdade, o Organiguru vai ter uma rubrica própria no programa Olá Maria, às segundas-feiras, portanto, não todas as segundas-feiras, será 2 vezes por mês, em que eu vou trazer realmente estas temáticas de organização, ensino de organização às crianças, que eu acho que é apaixonante. Ou não tivesse eu 3 crianças que são fantásticas e que me dão todo o apoio e que são sempre super entusiastas com todas as iniciativas que a mãe quer fazer, que a mãe é assim toda muito para essas melhorias todas. Vou falar sobre organização de armários, vou falar sobre organização documental. Nós vamos ter tanta conversa, vai ser muito bom. Portanto, despeço-me mais uma vez, já com 36 minutos de vídeo, desculpem, isto hoje foi um exagero. Segunda-feira, esta próxima, dia 1 de outubro, vai haver apresentação em direto de várias rubricas e vai lá estar também a rubrica do Organiguru. Conto convosco e até ao meu próximo vídeo live. Obrigada pela presença de todos.